A voz do jovem estava decidida, os punhos estavam cerrados e o rosto corado. Pequenos raios de luz irradiavam de seu corpo. Tão teimoso. Tem certeza de que não voltará às suas palavras? No momento em que você for à capital do leste, eu provavelmente não vou mais te ensinar. Leylin tinha uma expressão de brincadeira no rosto. Um Grand Knight não é nada demais. Há provavelmente uma dúzia inteira na família de Jenny. Não vamos nem falar sobre os perigos no caminho que provavelmente farão com que você perca sua vida. O que você está planejando fazer depois de mandá-la de volta? Seja um capitão de alguns guardas da família Argos? Ou talvez, pior ainda, se torne um mercenário. Você já pensou em tudo isso? Leylin perguntou. Baelin ficou pálida, mas sua voz era firme. Eu sei de tudo isso. Mas se eu não enviar a Jenny para casa em segurança, meu coração nunca ficará à vontade. Eu sei disso com certeza. Bem, você pode sair, mas nunca mais voltará. Leylin olhou para este brinquedo cheio de retidão e deu um ultimato antes de voltar ao seu quarto. Asterisco estrondo, asterisco a porta se fechou, deixando Baelin parada do lado de fora, silenciosamente. Obrigada, Baelin. Nesse momento, uma mão pequena e fria cobriu a palma calejada de Baelin. Jenny, você... Baelin começou a gaguejar enquanto falava. Um dedo igualmente gelado e bastante perfumado foi colocado nos lábios de Baelin. Você não precisa dizer mais nada. Jenny resmungou e depois apoiou a cabeça nos ombros de Baelin. Quando eu era mais jovem, o que eu mais gostava era encostar no corpo do meu pai e descansar minha cabeça em seu peito. Agora, você pode me dar seus ombros para descansar por um tempo? Claro. Será um prazer para mim. Baelin ficou ali atordoada, suas narinas respirando a fragrância do cabelo de Jenny. Ele não se atreveu a mover nenhum músculo. Uma noite passou e Baelin olhou para sua paixão que havia deixado seu lado, e também o traço de umidade em seus ombros, antes de sorrir ironicamente. Vamos partir! Em uma mini carruagem que transportava mercadorias, Baelin usava um tecido áspero e vestia-se como guardador de cavalos. Quanto a Jenny e James, eles estavam escondidos dentro de um compartimento da carruagem de cavalos. Nos 4 lados da carruagem do cavalo, grandes tochas estavam acesas, dissipando a escuridão do ambiente. Não se preocupe. Eles não serão capazes de descobrir você. Baelin tentou ao máximo consolá-los. Quanto a Jenny e James, eles só podiam olhar um para o outro e sorrir ironicamente. Enquanto a condição do Lord Marquês piorava, Jenny e James só tiveram um breve descanso para nutrir suas feridas antes de continuarem a jornada. Seus aventureiros e mercenários empregados foram mortos na jornada anterior, o que tornou óbvio para todos que alguém estava obstruindo Jenny e seu grupo. Não havia mais tolos se adiantando para serem seus valentes protetores. Além disso, até o barão que perdera um cavaleiro e a maioria de suas tropas de elite sentiu um profundo remorso. A maneira como ele olhava para Jenny agora era como se ele estivesse vendo o deus da peste. Para ele, quanto mais cedo Jenna fosse como um imã para a má sorte, melhor seria. Em qualquer caso, seria melhor que nenhum dos incidentes ocorresse na área que ele supervisionou, de modo que ele pudesse ser inocentado da culpa. Essa atitude ficou ainda mais aparente depois que ele recebeu uma carta anônima da capital do leste. Foi ao ponto de rejeitar conceder a Jenny uma audiência com ele. Nesta área feudal, era como muitos pequenos reinos que eram independentes. Depois de ver o barão agindo dessa maneira, todos os cidadãos da cidade Potter não ofereceram nenhuma ajuda a Jenny depois disso. Para esta pequena carruagem de cavalos, Baelin teve que desembolsar 3 vezes o preço de mercado para comprá-lo. O vendedor até sublinhou que só venderia Baelin, não queria sequer ter uma relação de comprador-vendedor com Jenny. Eles simplesmente não tinham confiança de que a Baelin pudesse concluir essa compra simples. No entanto, o que mais eles poderiam ter feito para garantir sua segurança? Olhando para as lojas que vendiam tochas e para a loja de armas que estavam fechadas, Jenny e James ficaram desanimados. Quanto a Baelin, ele parecia ainda mais triste. No entanto, ele cerrou os dentes e olhou para Jenny sentada atrás dele, antes de quebrar o chicote. Asterisco parar.
A carruagem puxada por cavalos começou a se mover, levando os 3 passageiros para fora da cidade. Espere um minuto, se eu pego uma carona? Apenas quando a cidade atrás de Baelin gradualmente diminuiu e quando sua indecisão estava no auge, ele ouviu uma voz que soava celestial aos ouvidos. Chefe! Baelin esfregou os olhos e olhou para Leylin usando vestes negras com uma pequena mochila. Imediatamente, seus olhos se encheram de culpa e excitação, alívio e muitas outras expressões. Lord Leylin! Estamos extremamente gratos por você vir conosco. Nesse momento, Jane e James saíram do compartimento estreito da carruagem de cavalos e sorriram, como se estivessem aliviados de um fardo pesado. Pelo que parece, se esse misterioso Mr. Leylin se juntasse a eles, com o que mais precisariam se preocupar? Era evidente que Jane e James tinham alegria em seus rostos, não importa o quanto tentassem escondê-lo. Através de Baelin, eles conseguiram fazer com que Leylin, essa pessoa misteriosa que provavelmente era um mago, viesse com eles. Mesmo depois de voltar para a região leste, envolver Leylin em seu esquema foi extremamente benéfico. Quanto a esses esquemas mesquinhos, Leylin nem precisará adivinhar antes de conhecer sua sequência de pensamentos. No entanto, ele não expressou isso explicitamente e permitiu que Baelin o acompanhasse até a carruagem. Com este poderoso especialista Leylin segurando forte, os outros 3 se sentiram muito melhores em um instante. Eles jogaram fora tudo que era usado para se esconder, e também mudaram o interior da carruagem do cavalo para fazer parecer que transportava passageiros em vez de mercadorias. Eles não precisavam mais se espremer naquele pequeno espaço durante a jornada. Asterisco da Dadá. Asterisco as rodas da carruagem do cavalo giraram quando os 2 cavalos velhos galoparam com toda a força para viajar. Mestre Leylin, por que você está disposto a desistir de sua loja e vir comigo para a capital do leste? Baelin olhou para Leylin, que estava descansando a um lado, se contendo o máximo que podia antes de perguntar. Claro que é para você, seu idiota. Como posso ter certeza se deixei você ir sozinho? Leylin abriu os olhos e falou com indiferença. Chefe, eu estou tão tocado. Baelin engasgou com emoção, lágrimas cintilantes se acumulando em seus olhos. Se você pensou que eu diria algo assim, você está gravemente enganado. Imediatamente depois, as próximas palavras de Leylin levaram Baelin a ficar chocado. Os negócios da Blazing Amers não estão indo bem. Eu tenho vontade de ir para a capital do leste e encontrar um lugar adequado para fazer algum negócio ou abrir uma filial. Desde que você está indo, eu vou também já que você já está indo para lá. Não, você deve estar mentindo para mim. Você deve estar aqui porque está preocupada comigo, chefe, certo? Baelin parecia pronto para o colapso, enquanto Jane e James pareciam querer rir, mas não ousavam fazê-lo. Apenas pense o que você quiser pensar. Leylin olhou, sem palavras, para aquele sujeito que era um pouco egoísta demais. Ele falou indiferente e se aconchegou em suas roupas, aparentemente entrando em um sono profundo. No entanto, em seu coração, ele pensou, Chip, mostre-me as minhas estatísticas atuais. Bip. Leylin Farlier. Rank 2 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força, 21.1, Agilidade, 14.4, Vitalidade, 27.9, Força Espiritual, 77, 104.3, Poder Mágico, 77, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, status. O mar de consciência é fragmentado. Parte da força espiritual é solidificada. Ao longo desses 2 anos, Leylin constantemente usou poções para curar seus ferimentos. Neste ponto, as lesões em seu corpo haviam se recuperado. No entanto, curar o dano causado ao seu mar de consciência e sua força espiritual foi um processo muito lento, fazendo com que Leylin começasse a sentir-se impaciente. Assim, depois que suas emoções devido à erupção de sua linhagem Varlock, ele decidiu ir para a capital oriental e encontrar uma maneira de aumentar a taxa desse processo. Depois de expulsar a marca do nível 3 Magus Alik, ele poderia agora liberar parte de sua força espiritual e retornar sua força para a de um pico de classificação 1 Magus. Seja na costa sul ou na zona do crepúsculo, os magos com esse poder podem causar fúria.
Enquanto não se encontrasse com um magus acima do nível 2, eles eram basicamente tiranos. Embora Twiligit-Zone tivesse muitas técnicas de meditação de alto grau, ainda havia algumas diferenças na força geral em comparação com a Costa Sul Leyland, que também treinou em uma técnica de meditação de alto grau. Foi muito claro sobre essas diferenças. As técnicas de meditação de alto grau transmitidas pelos antigos magos poderiam ajudar um Mons-Gu e se fortalecem em todos os níveis com todos os tipos de incríveis poderes ao longo do caminho, mas ainda há algumas desvantagens óbvias. Depois de treinar até certo ponto, os recursos mortais regulares não eram úteis para eles, e apenas itens bizarros ou mesmo de outro mundo poderiam ajudar a pessoa a progredir na técnica de meditação. Senão, alguém poderia ficar preso em algum momento. Nos tempos antigos, os magos assumiram o mundo após o mundo e acumularam vastas quantidades de recursos. Além disso, a conexão entre a Twiligit-Zone e o mundo externo ainda existia, então isso não foi um problema. No entanto, o problema era, não só a Twiligit-Zone perderá seu suprimento de recursos de outros mundos, como até perderá contato com o próprio mundo subterrâneo. Certas técnicas de meditação de alto grau eram extremamente duras quando se tratava dos materiais necessários, e eles também não podiam ser substituídos. Assim, embora a porcentagem de magos aqui fosse muito mais alta do que na Costa Sul, provavelmente havia o mesmo número de magos em ambos os lados. Quanto aos magos de nível 3, Leyland imaginou que seriam em menor número aqui do que na Costa Sul. Afinal, quanto maior a classificação de um mago, mais raros seriam os materiais de que precisavam. Isso foi ainda mais para os magos que usaram técnicas de meditação de alto nível. Sem a ajuda desses recursos preciosos, os magos só podiam usar o tempo e fazer uma pequena quantidade ocasional de progresso nessas técnicas. Tal velocidade seria suficiente para fazer um magus ter um colapso nervoso. A maioria dos magos usava a maior parte de sua vida e ainda não conseguia romper o primeiro nível de sua técnica de meditação, e estavam cheios de má vontade para aceitar seu destino e estavam cheios de arrependimentos no momento de suas mortes.